Você sabia que aquele imóvel que você comprou, HIS ou HMP, como investidor para colocar para alocar no short stay, pode te gerar uma multa pesada ou até a perda do imóvel? A Prefeitura de São Paulo apertou o cerco e criou uma malha fina da habitação, que é a restrição de uso desses imóveis nessas plataformas de Airbnb, Booking, short stay em geral. Então, você que comprou com essa finalidade ou está buscando o imóvel para essa finalidade, para tudo e assista esse vídeo até o final. E aí você deve estar se perguntando, por que as construtoras constroem esse tipo de imóvel se esse valor é travado? A verdade é que elas têm muitos benefícios fiscais para construir esse tipo de projeto. Então, normalmente, o que você vê em São Paulo é o seguinte: é um prédio com unidade mista. Então, eles constroem um pouco HMP, HIS e um pouco construção normal. Dessa forma, eles conseguem aumentar o potencial construtivo daquele terreno, daquela construção. E além do que, esses imóveis de valor menor, eles vendem muito mais rápido e eles conseguem ter esse lucro para cobrir essas partes, esses valores iniciais de construção e terreno que foram expendidos. Agora a gente vai falar dessas categorias e dos valores. Se você tem uma renda familiar de até 4.800, você entra no HIS 1. E o construtor ele pode te vender imóvel até R$276 mil, 276 e um quebradinho. Se a renda familiar é de 9.700, você entra no HIS 2, e o valor de venda do imóvel é 383 mil e uns quebradinhos. E nós temos também o HMP, que a renda já é maior, 16.210, e você que tem essa renda familiar, você pode comprar imóvel até 537 mil e uns quebradinhos também. A gente tem também uma restrição sobre a locação desse imóvel quando você compra. Então, vamos supor que você comprou um imóvel no HIS 2, que é no valor de 383 mil. Se você for locar ele, o valor máximo que você pode cobrar nessa locação, que é R$ 2.900 mais ou menos. Então, se você comprar para o fim também de morar e depois decidir alugar, você também tem essa restrição de rentabilidade de aluguel para você. E por que a prefeitura está fiscalizando essas unidades, o uso dessas unidades? O que acontece? Quando as incorporadoras começaram a fazer os lançamentos, já incluindo HMP e HIS, teve muito investidor que comprou essas unidades com a finalidade de obter lucro e não com a finalidade real, que é para fins sociais. Então, ele utiliza que ele tem o recurso, ele compra essas unidades e ao invés dele deixar essa unidade para outra pessoa com salário menor, que deveria beneficiar ela para a compra do primeiro imóvel, ela compra essa unidade e coloca exatamente para alocar para essa pessoa que não conseguiu comprar, não conseguiu adquirir essa unidade. Então, essa finalidade para o investidor está errada, né? Não é para uso social, e é por isso que a prefeitura, agora com um decreto em 2026, proibiu o uso desses imóveis nas plataformas de short stay, que é Airbnb e Booking e outras afins, né, que trabalham com short stay, e começaram a fiscalizar isso. Por exemplo, o Airbnb agora vai ter que retirar da sua plataforma os imóveis que são de HIS e HMP. Isso para dificultar que os investidores continuem comprando essas unidades de forma ilícita, porque o valor da renda é maior, e coloquem essas unidades para alocar como forma de investimento, saindo totalmente do fim social que é para moradia popular. Agora a gente pergunta, mas Keila, como é que ela vai ter acesso a essa informação? Hoje em dia, porque antigamente não era dessa forma, o cartório ele está fiscalizando essas unidades. Então, quando você manda a matrícula de um imóvel HMP e HIS para registro, isso vai estar na matrícula e ela acaba fiscalizando a renda de quem registra, alguns cartórios aqui em São Paulo. Fora isso, a gente tem esse decreto que está obrigando o construtor e incorporadora a colocar o CPF na base de dados para que fique de uma forma pública de quem está comprando esses imóveis HMP e HIS. Então, é dessa forma e entre outras, né, cruzamento de dados interno do Estado, do governo aqui de São Paulo, que está sendo utilizado para barrar esse tipo de compra por investidor para uso
indevido desses imóveis. E qual é a responsabilidade de todo mundo sobre isso? Então, incorporador, corretor, o comprador e quem aluga esse imóvel. Agora, todo mundo tem responsabilidade solidária, o incorporador ele perde os benefícios ou no próximo o empreendimento ele não pode se utilizar do HMP e do HIS. O investidor, ele entra na malha fina, ele pode entrar na malha fina e ter esse contrato cancelado ou ter que pagar essa diferença de valor, que normalmente quando você tem um apartamento que é dessa categoria para um apartamento fora da categoria de 30% a 50%. E a parte da imobiliária e do corretor, ele tem o dever de informar esse cliente e colocar o cliente dentro dessa categoria de salário para que ele consiga comprar e deixar claro que o imóvel é HMP, HIS, qual é a finalidade e tentar buscar desse cliente para qual fim ele está fazendo essa compra. Então esse é o vídeo de hoje, é o que eu tenho para passar para vocês, que eu estou vendo que o circo está apertando e tem muita gente que comprou o imóvel para investimento, HMP e HIS, precisa sim tomar cuidado com essa finalidade. Eu sou Keila Kim, eu sou dona de imobiliária aqui em São Paulo. A gente teve um aumento de vendas no último ano de 40%, com projeção desse ano de 50%, e agora estou dando mentoria para algumas imobiliárias. Então você que é gestor, dono de imobiliária, que precisa crescer, alavancar o seu lucro, vem falar comigo que a gente vai fazer esse conjunto junto. O que eu fiz aqui, eu faço para você aí. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada por assistir, por estar comigo até o final. Então, um beijo. Até a próxima.